pessoal, muito bem-vindo a mais um episódio do Eixo Cast. Meu nome é Ana Paula. Nós estamos indo para o terceiro episódio dessa série e comigo aqui hoje está o Vinícius. Oi, Vinícius, bem-vindo, tudo bem? Olá, tudo bem, Ana? Como é que tá? Tudo bem. Estou bem empolgada. Estamos indo para o terceiro episódio. Quem Terceiro não episódio, assistiu, né? assista. Os dois anteriores foram muito legais. O que você está achando? Não, eu tô adorando esse movimento. Desde que a gente iniciou isso aqui tudo, começamos com o podcast, tem sido maravilhoso. O pessoal tem dado feedback muito bacana dos episódios anteriores. Uhum. Como eu tenho dito, né? A gente está melhorando dia a dia, melhorando como a gente grava, melhorando como a gente faz as coisas, mas tem sido um sucesso, tem recebido bastante feedback positivo. E você tem gostado? Eu tenho adorado, porque assim, são coisas que eu estudo no meu dia a dia, né? Então, são coisas que eu fico muito contente em trazer para cá minha opinião. E não só minha opinião, né? A gente sempre fala assim com base nos dados, nos relatórios, né? E foi muito interessante porque a gente trouxe da última vez o relatório sobre competitividade do Brasil. E aí parece aquela coisa, né, da internet, assim, você leu sobre alguma coisa, sempre vai te trazendo mais algumas outras coisas parecidas. E eu li bastante sobre isso também durante essa semana. Infelizmente, outros relatórios trouxeram também que o Brasil não anda muito bem das pernas na área de Ixi. educação, né? Eu vi algumas outras coisas nesse nicho também. Então, assim, é um assunto que me agrada muito, que eu adoro trazer com base em informações, né, em relatórios, enfim, de empresas consolidadas, mas não é um dado tão legal. Mas a gente está aqui para melhorar isso daí, né, para conversar sobre isso e tentar resolver, né? Não adianta a gente só trazer o problema, né? E aí, com base nisso, Vinícius, sabe o que eu queria te perguntar? Se a gente está falando assim, né, não quero só trazer problemas, quero trazer solução. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que apareceu esse movimento da empresa do eixo. Pois é, pois é. Falando, pegando aqui o que você falou, a gente fez dois episódios muito bacanas, muito profundos, baseados em relatórios sobre as empresas. E as empresas, às vezes as pessoas me questionam, mas você falou de Brasil. Não, eu estou falando de empresas, né? E as empresas somadas dão esse resultado que a gente viu, tanto de produtividade quanto competitividade. E aí a gente pensando nessa realidade brasileira, a gente foi criando esse movimento, o movimento Empresa no Eixo. Como você perguntou, o que é a Empresa no Eixo? A Empresa no Eixo é a empresa que você quer para a sua vida, é a empresa que o empresário quer, é a empresa que o cliente quer, é a empresa que o colaborador quer. Mas o que as pessoas querem, né? Eles querem essa empresa que dê lucro, que tenha crescimento. O empresário quer isso. Ele quer uma empresa que possa trazer ganhos para ele e que dê liberdade para ele no final, né? Tem muita empresa que dá lucro, mas o empresário é escravo daquela empresa. Ele fica lá. O sonho é ter essa empresa que o empresário possa construir uma companhia que ele possa ter o seu lucro e a sua liberdade. Mas não só isso, que ela possa entregar um bom produto para os clientes, uma boa experiência, que ela possa entregar valor para os clientes, que os colaboradores possam trabalhar, que eles possam construir uma carreira em conjunto, que eles possam ter os seus ganhos. Enfim, é a empresa que eu e você queremos. Essa é a empresa no eixo, né? Esse que é o sonho, esse movimento é para isso, é para a gente conseguir construir. Eu vejo que muitos empresários, às vezes, eles querem isso e, às vezes, não sabem como. Então, os relatórios que a gente andou mostrando aqui mostram que, no geral, as empresas brasileiras não sabem como colocar a sua empresa no eixo, serem competitivas, serem produtivas e conseguirem fazer isso acontecer, né? Então, a resposta que eu tenho é essa: a empresa que nós queremos para trabalhar, para poder consumir delas e por aí vai, né? Legal. Eu acho que pelo menos eu conheço alguns, né? E eu acho que a maioria de nós conhecemos também algumas pessoas que são empresárias que falam assim: não, quando eu era empregado eu trabalhava muito menos, né? Hoje eu trabalho muito, hoje eu não tenho férias, hoje eu não tenho 13º, né? E não precisa ser assim, né? Então, assim, acho que é isso, né? A nossa ideia aqui é trazer isso. Sim, temos problemas, né? Não vamos resolver todos os problemas do mundo, né? Nem é o nosso objetivo, mas talvez minimizar essa rotina que é tão pesada, né? Esses problemas que são tão pesados que às vezes até deixa de impulsionar o nosso empresariado brasileiro, né?
poxa, são tantos problemas que eu nem vou entrar nisso, né? Nem vou empreender, vou continuar aqui na minha vida, na minha vidinha. E não é isso que a gente quer, né? A gente Não. quer que o Brasil vá para frente, né? É. Então, assim, a gente vê muitas pessoas que perdem o sonho do empreendimento, né? Eu sou de uma geração lá atrás que a gente tinha sonho de mudar o mundo, de vencer na vida, de construir. A gente vê hoje muita gente falar: ah, não quero esse problema, ah, tem que gerenciar pessoas, tem que construir uma empresa, lidar com um monte de leis que existem aqui no Brasil. Ah, não, ser empregado é melhor, todo final de mês cai lá o meu salário, faço o meu tranquilo e vou embora às 18 horas. É um pensamento é, 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 que a gente respeita, é respeitável, mas assim, um país vai para frente quando a gente tem pessoas que sonham em crescer, né? Porque as empresas são as que fornecem os serviços, os produtos que a gente precisa para o nosso dia a dia. Se todos quiserem ser empregados, a gente vai ter um país que eu sempre tenho dito, com poucas empresas, com muitas pessoas, o que acaba sendo improdutivo. A gente precisa de um país com muitas empresas e com poucas pessoas trabalhando, que elas sejam produtivas, lucrativas, que elas não deem essa dor de cabeça. Então, é isso, né? A gente voltar a mostrar para o empresário, ainda mais os pequenos e médios, né? Os grandes, claro, já são grandes, já têm essa ideia toda, já São conhecem outros sobre isso, né? problemas. Oi? São outros problemas, São né? outros problemas, né? Mas quando eu pego um Hum. empresário menor, ele já é menor porque deve ter alguma coisa impedindo o crescimento dele, né? É claro, tem questões econômicas, questões políticas, questões legais, mas tem muita coisa que é feita dentro da empresa, que a empresa pode melhorar, que ela pode crescer, que ela pode ter lucro, e isso acontece, né? Quando a gente dá o start com o conhecimento correto, ou seja, o lucro, o crescimento, essa liberdade, esse prazer de trabalhar, esse prazer de segunda-feira ir para lá e as equipes irem, de a gente conseguir liderar uma equipe para isso, isso acontece, esse start dá quando a gente consegue trazer o conhecimento correto. Quando não, a gente vira escravo do nosso próprio negócio, a gente vira escravo. Eu costumo brincar, se eu tenho aqui uma cela, eu tenho de um lado o presidiário, e do outro lado tem o guarda, quem está preso dos dois lados? Os dois estão presos, um cuidando do outro. Tanto Exato. quem está dentro da cela quanto está fora, os dois estão presos. Se eu crio uma empresa que ela está dessa forma, que ela parece um presídio, tanto o dono quanto os empregados, os dois estão presos do mesmo lado. Parece que não, mas no final das contas, sim. E e isso eu venho pensando há muito tempo disso, né? Em como a gente pode criar um movimento através desse conhecimento para levar para essas empresas, né? E aí, nesse ponto que eu queria chegar, né? Eu sei que você tem uma grande experiência já em diversas empresas e tudo mais, e aí eu queria que você contasse um pouquinho, porque assim, eu entendo que por ter passado em diversas empresas, né? E aí eu sou da área de TI e sempre eu vou tentar procurar um padrão para resolver as coisas. Você descobriu esse padrão? Existe ali um padrão, ou seja, a maioria das empresas pelas quais eu passei tem esses problemas, ou a maioria delas tem esses problemas, enfrenta, é, enfim, falta de processo. Quais são os maiores problemas que você enxergou ali durante a sua carreira? Bom, eu vou fingir que você não me chamou de velho pela minha experiência aqui, né? Mas a minha barba branca não De me. jeito Não, nenhum, estou não. brincando. A minha A barba gente branca não começou com esconde, né? 14 anos, vai. É, não, realmente, eu comecei a trabalhar cedo assim, não tem como é, é, desassociar isso tudo, esse pensamento todo com a vida que eu tive, né? Então, meu pai sempre trabalhou numa grande empresa e desde pequeno eu tive contato com ele das coisas que aconteciam na empresa dele. Então, ele ia aprendendo conforme uma empresa gigante, e ele ia aprendendo isso, ia trazendo. Então, assim, desde pequeno eu sempre tive essa cultura dessa organização empresarial. Quando eu comecei a trabalhar, eu via que as empresas onde eu estava começando, comecei em empresas menores, elas não tinham aquela cultura daquela grande empresa da qual eu nasci. Quando eu nasci, meu pai já trabalhava nessa empresa e, e toda a carreira que ele fez lá, eu acompanhei de perto quando eu morava com ele. Então, assim, eu via que as empresas Era muito comum,
né, na nossa geração, na geração anterior à nossa ali, passar quase que a vida toda na mesma empresa, né? Isso era Sim, muito sim. comum, né? Meu pai passou 45 anos na mesma empresa. Outra realidade, né? Mas é o que era como se vivia naquela época. Então, assim, essa cultura empresarial que é pouco comum no Brasil, muita gente não tem essa cultura familiar, ou seja, por questões socioeconômicas do país, nem todo mundo tem entrada em grandes empresas nesse conhecimento. Então, muita gente ela não traz isso já de pequeno. E eu tive essa sorte de meu pai trabalhar numa grande empresa e trazer isso desde pequeno. Então, eu, 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 eu me encantei pela gestão empresarial, por isso meu pai era um gestor administrativo, então eu me encantei por isso, né? Também sou um cara de TI, também comecei lá atrás na área de TI, e a área de TI me trouxe uma coisa muito boa, que foi como eu trabalhava em empresas menores, eu conseguia, e a gente construía sistemas inteiros naquela época, a gente construía, eu era coboleiro, eu brinco, de uma empresa, a gente construía o sistema inteiro, para quem não sabe o que é COBOL, né, uma linguagem. Agora não fui eu que entreguei sua idade, hein? Pois é, mas não tem jeito, não. As histórias que eu conto, elas entregam a todo momento a minha idade. Eu era coboleiro, para quem, né, que a gente, a gíria que a gente fala para quem lidava com COBOL. COBOL é uma linguagem bem antiga, uma linguagem de negócios, e aí a gente fazia sistema para a empresa inteira. Então, minha empresa menor, não era uma empresa de 1.000 funcionários, faturava bem, uma empresa de soja, e aí eu tive a facilidade de entender todo como funcionava a empresa. O caminhão entra aqui, descarrega ali, vai para estoque, nota fiscal vem, nota fiscal vai, depois o estoque vai para a conta corrente do produtor, isso vai ser monetizado. Então, assim, desde sempre, desde o princípio da minha carreira, eu consegui entender esse negócio funcionando. E eu gostava mais de entender o negócio funcionando do que de fazer os programas em COBOL lá. E aí Até eu porque te legal. Bom, COBOL era legal. Era legal. Não precisava me preocupar é muito com legal, as é telas. As legal. telas eram todas preto e branco, assim, escrita em caractere, não precisava ficar preocupado com. Não tinha nada de UX ali na época. A Não tinha, gente não tinha. não tinha nada. Mas aí eu fiz a minha carreira, primeira metade da minha carreira, eu fiz ela em TI, em gestor de TI, então virei gerente de projetos, virei gerente de TI, virei gerente de fábrica de software, enfim, mas sempre com um viés de gestão empresarial, né? Eu consegui crescer nas empresas porque eu extrapolava um pouquinho o normal de um TIzeiro que era só falar de tecnologia, mas eu falava de negócio. E aí, eu trabalhei em grandes empresas, como eu falei, HSBC, BRF, grandes empresas. E aí, eu saí e fui para uma consultoria. E aí, sim, o jogo virou. Porque daí, os meus sócios lá viram em mim que eu tinha essa capacidade de entender os negócios. Porque a TI me dava muita lógica, me dava muito processo, Uhum. a coisa como funciona. E esse meu viés, que eu já trouxe de casa, de gostar dos negócios, de como a coisa funcionava, fizeram com que eu tivesse essa facilidade de entender isso. E aí eu comecei a visitar muitas empresas, mas muitas mesmo. Eu vivia em aeroporto, puxando mala em hotel, por aí, para visitar clientes no Brasil inteiro, de todos os tipos, de todos os portes, fazendo. Vocês tinham ali um nicho ali de negócio ou independente, assim, poderia ser qualquer negócio? Não. Nosso nicho era um nicho de uma empresa de gestão empresarial, então a gente falava de gestão estratégica, gestão de processos, gestão de projetos, gestão de TI. Então, assim, aonde especificamente tivesse que resolver um problema de gestão, a gente ia resolver com as técnicas que a gente estudava e que a gente criava. Então, assim, o nosso nicho era problemas de gestão e não um nicho específico de mercado, uma indústria específica. Então, a gente atendia manufaturas, empresas de serviços, empresas de educação, hospital. Então, assim, sei lá, independente de qual o nicho da empresa, se ela precisava de um plano estratégico, a gente ia lá. Então, sei lá, a gente fez plano estratégico nessa época para o Porto de Itajaí, para Eu ia perguntar hospital. isso. Você lembra de alguma Putz, empresa assim muito diferentona muito, assim que você atendeu? diferentona, todas as empresas são diferentes, todas, né? Nenhuma é igual. E isso é uma coisa engraçada, que todo mundo se gaba
Você chega lá e fala, não, aqui é diferente, aqui todas são diferentes. A gente vê várias empresas e todas, quando a gente chega, elas são assim, elas atuam, elas têm características diferentes por conta da sua cultura interna, né? A cultura ela é uma coisa que diferencia uma da outra, mas os problemas são muito parecidos. Então todo mundo tem os problemas culturais são muito parecidos, mas a maneira que se coloca, por exemplo, a gente pode distinguir empresas de engenheiro de empresas de marqueteiro. Você chega, conversa com o cara 2 horas, você sabe se é uma empresa de engenheiro ou uma empresa de marqueteiro. Ou seja, uma empresa de engenheiros são apaixonados pelos seus produtos. Eles querem desenvolver produtos novos. Não, a gente viu a nova tecnologia, a gente trouxe, a gente foi para a Alemanha, a gente foi para a China e construiu. Não, mas e o cliente? Não, não, o cliente, depois a gente fala dele. Mas o nosso produto, o nosso produto, o nosso produto, eles são apaixonados pelo produto e desenvolvimento de produto. E às vezes eles sofrem para entregar esse produto no mercado, porque eles estão muito preocupados com isso. Você vai para uma empresa que você vê que é marqueteiro, o cara fala, estamos entrando no novo mercado, estamos fazendo, estamos abrindo, a gente está aumentando vendas, preocupado com vendas. E os produtos? Não, o produto a gente depois vai lá na China e compra e entrega para o cliente. Então você vê claramente, É mas verdade. tem muito disso. Então, o cara está preocupado em mais com o que o cliente está precisando, depois ele arranja como entregar isso de alguma forma. Então, as empresas são diferentes, mas você consegue ver padrões dentro dessas empresas, né? Os padrões de planejamento, tem, né, de quem planeja, quem não planeja, tem, você conversa com as pessoas, com os líderes, e você consegue distinguir o quão aquele líder ele é fã de planejamento. Não, eu não consigo tocar minha empresa sem planejamento. O quanto ele é fã de indicadores, e você vê a diferença de uma empresa que tem indicadores de uma que não tem. Tem cara que você vai falar, vamos montar um BI aqui, um cockpit de gestão para você tomar decisões. O cara nunca entra lá para ver aquilo. Não, não, aqui é no fio do bigode. Eu vou fazendo, vou tomando decisão na minha cabeça. E você vê as consequências. Você vê que tem muita agilidade na tomada de decisão, mas a gente vê muitas consequências de tomar decisões sem ter informações suficientes para tomar aquela decisão. Então, você vai começando a ver. Então, você chega numa empresa e vai vendo essas diferenças, né? Falta de indicador, falta de gestão, falta de cerimônias de acompanhamento. Enfim, tem uma série de coisas que a gente conhece e a gente bate o olho, vê o problema. Depois de 10 anos fazendo isso, você já vê mais ou menos o que é falta disso daqui, né? E aí você precisa. Não é fácil mudar, você precisa convencer o cara que ele precisa daquilo. E essa é a parte mais difícil. Com certeza, né? Porque, assim, obviamente, a gente tem uma dificuldade de entender que existe um problema no nosso negócio, né? Até porque, como você falou, né? A maioria das pessoas, se não for do marketing ali, ela é apaixonada pelo produto que ela faz, óbvio, né? Por isso que ela tá ali no dia a dia, né? Então, eu gosto muito dessa parte que você comentou dos indicadores e tudo mais, né? Até, de novo, por ser uma pessoa da área de TI, eu adoro isso. E aí, entrando um pouquinho até num dos problemas que a gente vê muito hoje em dia, muito empresário com medo ali, digamos assim, de entrar nessa era digital, né? Então, não, esse negócio de indicadores não é para mim, esse negócio de informação ali não é para mim, de estudo desse tal de marketing digital aí não é para mim. Então, assim, a gente entende que tem pessoas que pensam dessa forma ainda. Mas aí eu vou facilitar ali a vida, né, das pessoas que pensam dessa forma e vou falar, olha, infelizmente, não tem mais como você pensar dessa forma, né? Por quê? Porque hoje até para a gente fazer a emissão de uma nota fiscal, a gente está ali atrelado a um site, porque o governo falou, olha, agora você só emite nota fiscal se você fizer um certificado digital, se você entrar aqui no meu site, né? Então, assim, hoje tudo está atrelado, né? Então, assim, se o governo está desse jeito, eu entendo que as empresas precisam estar dessa forma também e começar a pensar de forma mais digital. Até porque a sua vida pessoal hoje ela está digital, né? Então, digamos assim, alguns anos atrás, eu ouvia rádio analógico, eu assistia televisão analógica, eu ligava para as pessoas, né? Hoje em dia, trocou-se tudo. Eu comprava CD e agora estou voltando até os Está vinis, entregando a sua idade mas agora, hein?
Não, pior que não, tá? Isso aí pode parecer que faz muito tempo, e aí você tá pensando, nossa, isso foi em Eu outra só, vida. eu só Mas escutava, foi a só, eu, coisa eu de não sei 10, nem o que é 15 anos CD, atrás, só a gente conheço era desse Spotify. jeito. Não, eu ainda tenho CDs, eu não tenho vinis, mas porque quando eu comecei a comprar, consumir, já não vendia mais, mas agora tá voltando, tá? Então, assim, hoje em dia, a vida ela tá muito digital, tá? E pode parecer que faz muito, muito tempo, mas não. Coisa de 15 anos atrás, talvez, um pouco menos até, a gente ainda era dessa forma, né? Então, hoje, toda a nossa vida, ela tá digital. E por que que a minha empresa não vai ser dessa forma, né? Então, se a minha Sim, empresa precisa ser dessa forma, tá? Até porque, para eu atrair os melhores funcionários, os melhores colaboradores para trabalhar comigo, onde já se viu eu querer ir trabalhar numa empresa onde eu ainda tenho que fazer as coisas no papel, né? Então, eu tenho que fazer uma emissão de nota fiscal no papel, eu tenho que fazer um pedido ali no papel, né? Hoje em dia não se faz mais isso, né? a gente Então, fala assim, assim, parece um exagero quando a gente fala assim, né, no papel. Alguém está escutando aqui e fala assim, mas ninguém entende no papel. Mas assim, se você pegar, isso e, às vezes não é tão assim no papel, mas a coisa não é redonda como deveria ser. Quando você vai numa empresa, uma empresa média, vamos pensar assim, uma empresa lá de 1.000, 2.000 funcionários, uma empresa pequena para média. Você analisa a aderência dos sistemas aos processos que eles estão executando. Uma empresa com 1.000 funcionários não é fácil de gerir. Ela tem que ter processo já, não é uma coisa. Acima de 50 pessoas, você já não consegue mais gerir só na voz de comando. Você já precisa ter processo, já precisa ter um monte de coisa. E se os teus uhum, sistemas, os sistemas necessários, porque tem vários sistemas necessários para tocar uma empresa dessa, eles não tiverem aderentes aos processos, não tiverem integrados, não tiverem na velocidade correta, começa que uma série de coisas surgem dentro da empresa. Um monte de Excel, um monte de controle paralelo, um monte de coisas que não se conversam, um monte de tempo desperdiçado em eu ter que lançar num lugar, relançar no outro, um monte de coisas que acontecem na empresa que as pessoas não percebem. Primeiro, porque elas não têm o mindset digital. E a empresa é a cara do seu líder. Se eu pego um líder sem etarismo, tá? Não vou, mas é preciso a gente tocar nesse ponto. Se eu pego um líder que ele se formou nos anos 90, é, que é muito comum, então, assim, ele tem hoje 60 anos, 40 anos depois, 40, 30 anos depois, 50 e pouco, quase 60 anos, ele vai estar pouco acostumado. Se ele não se atualizou, se ele não se manteve indo atrás disso, para ele ter um sisteminha que mexe fiscal já é muito. Ele não está tão familiarizado. Para ele, assim, legal, o sistema, eu tenho sistema, mas o eu tenho sistema não é o sistema que realmente vai fazer a produtividade funcionar. Ele foi formado mentalmente numa outra ideia. Então, assim, cabe a gente para atualizar essas pessoas para isso, né? A empresa no eixo é uma empresa digital. Mas tá bom, digital é empresa, é software house, é uma empresa que faz software, aqui é um banco. Não, aqui o meu negócio é uma pequena indústria. Não existe mais empresa em 2024 que ela não seja totalmente digitalizada. Não deveria existir. A empresa no eixo, que é a empresa que nós queremos, que eu quero, que certamente você está nos ouvindo, também quer. Você quer uma empresa que tenha gestão, que seja fácil de trabalhar, que tenha bons profissionais, que tenha uma boa experiência, ela precisa ser digital, né? Uma pequena hamburgueria, que é uma empresa local, eu costumo dizer isso, uma empresa pequena, local, ela não é uma mega empresa, tem 5 funcionários, ela tem que ser digital para ter os seus controles, para ela poder dar uma experiência boa para o cliente, para dar uma boa experiência para o seu colaborador, né? Ninguém quer ficar fazendo coisa, sei lá, tendo que checar coisa tudo na mão, ou às vezes não é na mão, mas é em 3 sistemas que não se conversam, que cada um está dando uma informação e que daí me demanda muito tempo. Então, assim, existe uma diferença entre aquilo que muita gente fala, tá bom que só. Ixi, assim, tá bom que só. Tem um sisteminha, já comprei na banca ali do meu vizinho, filho da minha amiga, me vendeu aqui. Daquela empresa que de fato vai fazer acontecer. É por isso que nós temos um McDonald's, que é uma empresa internacional, nós temos um Madeiro, que é uma empresa âmbito nacional, e nós temos uma hamburgueria
local que não consegue passar do local. Porque às vezes esse empresário, apesar de ser um corajoso, dele querer empreender, de montar, mas às vezes ele não tem o conhecimento necessário para poder ultrapassar as barreiras daquele negócio pequeno local, né? Cabe a nós levar Tá. para ele esse conhecimento. E aí você tocou num ponto muito interessante, que assim, eu acho que até te desafio a voltar um passo, né? Antes de, sua empresa precisa ser digital. E aí eu vou te falar por quê. É, eu vejo assim nessa sua fala, não só preciso digitalizar minha empresa, mas antes disso eu preciso ter processos na minha empresa. Porque assim, é, pode ter aquela hamburgueria pequenininha, desde que, né? E não precisa necessariamente ter um sistema. Desde que eu entenda que, a partir do momento que eu tenha um pedido ali de um cliente, eu saiba quais são os passos e simplificar esses passos, tá? Até que o cliente receba o seu pedido, né? Se eu tiver isso muito bem claro, eu já tenho ali um padrão, né? Que é o início da conversa, onde a gente quer chegar ali, qual que é o padrão. E por que eu tô te falando isso? Tem um filme muito bom, contando toda a história do McDonald's e como ele cresceu, né? Tirando ali, para quem não assistiu, eu não lembro o nome agora, mas eu vou até deixar ali na Fama de descrição do poder. vídeo depois. Fama de Fome de poder. Poder, muito bom esse filme. E eu assisti ele não faz muito tempo, tá? E eu fiquei até emocionada porque, assim, eu comecei minha carreira no McDonald's. Eu trabalhei lá durante quase 5 anos. E assim, foi a maior escola para mim, profissionalmente, até hoje. E olha que eu já passei por outras empresas gigantes, assim, multinacionais. Mas o McDonald's, por ter sido a minha primeira empresa, foi, assim, a minha maior lição. Por quê? Tudo que está escrito ali, tudo que está mostrando ali naquele filme de processo, tem uma cena icônica, que é eles meio que dançando ali para fazer o hambúrguer. Gente, aquilo é real. Quem está assistindo a gente, conhece quem trabalha no McDonald's, ou já teve a oportunidade de trabalhar no McDonald's, sabe que um hambúrguer ele é feito em minutos, tá? E são todos iguais, é super padronizado. Então, o que fez o McDonald's ser o que é hoje, e assim como provavelmente o Burger King, qualquer outro grande fast food, são os processos. Então, assim, um processo extremamente bem desenhado, extremamente seguido assim, de forma muito rigorosa. Então, assim, eu adoro dar esse exemplo, né? E a gente vai dar alguns outros exemplos ainda também de grandes empresas, mas eu adoro dar esse exemplo porque eu vivi ele, né? É, Então, assim, eu aprendi o quão importante é ter processos no seu dia a dia e o quanto isso traz um retorno para gente. Então, assim, sim. geralmente você vai no McDonald's, você não vai esperar, caso dê alguma coisa muito errada ou você peça alguma coisa muito fora da caixinha ali, você sabe que você vai esperar ali 2, 3, 4 minutos. É o tempo de qualquer coisa ali dentro ficar pronta, tá? Então, isso, Sim. isso assim, é muito, muito importante. Por isso que você tem toda a razão, por isso que eu comecei dizendo que sobre a aderência de sistemas com os seus processos, né? A empresa ela tem que entender como funciona. E esse filme, o Fama de Poder, é muito bacana, ele poderia até ser uma dica aqui nossa, mas já tem uma outra dica hoje de leitura, e ele é importante, eu volto naquela questão da empresa de engenheiro, empresa de marqueteiro. A história é conhecida, né? Os dois caras que inventaram o hambúrguer e o método ali, os dois irmãos McDonald's ali, acho que era McDonald's o nome deles, não sei se era realmente McDonald's, Uhum. mas os dois irmãos que inventaram eram apaixonados pelo hambúrguer, por fazer o hambúrguer. Não sabiam fazer negócio, mas sabiam fazer o hambúrguer. E eram apaixonados, não, porque o hambúrguer tem que ser assim. Nossa, a gente abriu uma loja e aquela loja não faz o hambúrguer exatamente assim, etc. Eles eram apaixonados por negócio. Eles não conseguiam crescer. Aí, desculpa, apaixonado pelo produto. E aí veio um cara apaixonado pelo negócio, apaixonado por um marqueteiro que não entendia nada de hambúrguer, mas ele queria fazer disso um negócio rentável. No final, a história, os dois irmãos apaixonados pelo produto não cresceram tanto, foram comprados ali no começo da história por um preço barato, e esse cara que é apaixonado pelo negócio ficou trilhardário, dono do McDonald's que existe hoje. Então, assim, hoje em dia é uma mudança de mindset que muita gente não fez dos anos 2000 para cá, desde quando a gente
que as startups, esse boom de startups que aconteceram, essa mudança, né? Eu tenho que me apaixonar, na verdade, pelo meu cliente, pelo que ele precisa, como eu vou chegar lá, e pelo produto. O produto eu vou adaptar ele conforme a necessidade para chegar até ele. E essa mudança aconteceu e no filme mostra bastante a diferença: dois caras apaixonados pelo produto e dois caras apaixonados e um cara apaixonado pelo negócio. Muito boa lembrança do filme aí. E aí, eu costumo fazer uma brincadeira com essa questão do digital, que o meu carro, ele é um DeLorean. DeLorean, lembra? DeLorean. Ah, essa eu peguei. Essa Né? referência eu peguei. Poucas pessoas têm a referência do DeLorean. O DeLorean é o carro do De Volta para o Futuro. Ele entra no carro e acelera o carro volta para o passado. E meu carro parece o DeLorean quando eu visito um cliente, porque às vezes eu saio da minha casa está toda, minha vida está toda digital. Estou assistindo aqui tudo no streaming, estou pedindo pizza no Você tem iFood, estou uma secretária digital, uma Alexa, uma uma. Alexa ali, tudo funcionando, tudo digital, assim, como é nada do outro mundo, mas assim, funcionando ali. Se eu quero viajar, eu abro ali um aplicativo, compro uma passagem, faço meu check-in, viajo, alugo um carro daqui, alugo um Airbnb onde eu vou, tudo rodando assim. Você pega o carro, vai numa empresa que contratou uma consultoria, chega lá, parece que eu voltei 20 anos no tempo. A cabeça das pessoas, como elas estão olhando para o negócio, como que elas estão imaginando o que vai ser. Mas será que eles estão encastelados, que eu falo, eles não estão pensando no cliente que está fora da empresa. Eles estão encastelados dentro da sua própria ideia, estão criando processos para eles mesmos, estão criando coisas para eles se resolverem, problemas que eles estão criando sozinhos, e eles estão, assim, dentro das muralhas do castelo deles, eles não estão olhando para fora, como é que a vida está lá fora. Parece que quando você está ali, a empresa, ela está feita para si próprio. E ao contrário, a empresa ela é feita para servir bem aos clientes, e isto vai fazer com que você tenha lucro. A empresa no eixo, voltando para a pergunta original, a empresa no eixo é essa empresa que ela está conectada ali, ela é feita para servir bem, e ao servir bem, ela vai ter lucro e crescimento. Ela não é feita para enriquecer os seus donos, os seus sócios. Ela vai enriquecer seus donos e seus sócios a partir do momento que ela coloca o cliente em primeiro lugar, a partir do momento que ela está olhando o ambiente ao redor, de como se funciona, a partir do momento que esse castelinho que está ali, os colaboradores que estão dentro dessas muralhas, que eles estejam abertos ao mundo. Quantas vezes a gente vê pessoas que trabalham 10 anos numa empresa e quando elas saem, tentam arranjar emprego em outro lugar, elas estão totalmente desconectadas com o mercado. Eu fiquei para trás. Por que ficou para trás? Estava trabalhando? Você não estava no mercado, trabalhando numa empresa? Como você ficou para trás? Porque a empresa ficou para Uhum. trás. A empresa onde ela trabalhou ficou para trás. Exato. Porque se ela está numa empresa de ponta, uma empresa que está pensando em crescimento, está aberta, está com os muros baixos, ela tá imersa no mercado. Ela não, né? Então, assim, toda vez que você vê isso, essa empresa ficou para trás. Hoje se fala muito em correr risco, né? Em uma empresa correr risco, em uma empresa inovar, mas isso não é nenhuma. O dono é audacioso ou o dono é visionário. Não, isso é uma questão de sobrevivência, né? De Então, sobrevivência. hoje é Isso uma mesmo. questão de sobrevivência do negócio. E aí a gente traz de novo grandes cases ali, né? Uma Kodak, uma Blockbuster, né? Que são empresas extremamente consolidadas, né? E que tinha esses funcionários que ficavam trabalhando lá durante 40, 45 anos e que de repente faliram, caíram, né? Simplesmente porque não conseguiram enxergar ali o futuro mudando, né? É. Então, a E, gente tem que e estar eu trago um sempre outro ali atento, exemplo, né? até menos clássico do que esse. Sabe a Segway? Segway é aquela que faz aqueles carrinhos que hoje em dia tem muito vigia de shopping, que é aqueles com duas rodinhas assim, de anda em pé. Sei, sei, sei. Aham. A empresa que inventou aquilo é a Segway, começo dos anos 2000, se eu não estou enganado, ela lançou aquilo e lançou aquilo de forma escondida. Não, eu vou lançar uma coisa revolucionária, um produto que a gente está inventando, não vou falar para ninguém que a gente vai montar uma coisa que é assim, revolucionária para o mercado e nós vamos transformar as cidades. Lançaram aquilo, 10, 15 anos depois, fechou. Essa empresa já não existe mais, o que existe são clones chineses que pegaram aquele legado. Mas por que uma empresa que inventou aquilo, que tinha a ideia de transformar o mercado, o mundo, as cidades, os carros vão acabar, todo mundo vai andar com aquilo lá?
porque ela não escutou É o o cliente. precursor do carro elétrico, olha aquilo ali, né? É, Da moto elétrica. ela não Uhum. escutou o cliente. Um monte de engenheiros pegou um monte de tecnologia que estava surgindo, foram lá, se juntaram dentro do seu castelo, construíram um produto que ninguém queria. Ninguém perguntou. Ele não perguntou para as pessoas se as pessoas queriam andar com um Segway na rua, no frio, na chuva, sei lá como. Ele não perguntou. Então aquilo foi lançado como revolucionário, botaram milhões naquilo lá, bilhões talvez, com B de bola, e aquilo faliu. Aquela empresa faliu, virou de transporte de guardinha de shopping. Então, porque eles não escutaram o cliente? Era um monte de gente querendo usar tecnologia e usaram aquilo lá. Você olha para aquilo, você fala, como isso aqui fica em pé sozinho, né? É uma tecnologia diferente, mas não é o que as pessoas queriam. As pessoas não queriam aquilo lá. Tanto é que não compraram, tanto é que a empresa faliu. Então é importante a empresa estar com os muros baixos, ou seja, olhando para fora. A empresa tem que estar sempre absorvendo o que o mercado quer. Não existe como você criar um negócio bom. Vamos lá, uma pessoa aos 25 anos, ela monta uma empresa, uma hamburgueria, vamos pensar assim, um negócio local, ela monta uma hamburgueria, ela vai bem, ela consegue ali ter sucesso. E aí, ela não tem como ela se aposentar com a mesma hamburgueria que ela abriu. Por quê? 40 anos trabalhando, até os 65 anos, essa pessoa não será o mesmo tipo de negócio. E essa é a grande dificuldade que se tem nas empresas, que é eu evoluir, lançar uma empresa de sucesso é fácil. Eu acompanhar a evolução do mercado e dos clientes 30, 40 anos é a grande dificuldade das empresas. É o grande Uma questão, segredo né? de quem está. Então, assim, por quê? Porque primeiro, o sucesso te tolhe de pensar na frente. Ué, tô tendo lucro, a minha hamburgueria deu certo, por que eu vou investir? Por que eu vou arriscar? Não. Então a gente vê que, poxa, passa 1, 2, 3 anos, surge uma outra hamburgueria que vai ter um outro atendimento, uma outra visão, uma outra maneira, um outro sabor, uma outra coisa, sei lá. Então, assim, não tem. Pensa, é só a gente voltar para o passado. Pensa 30 anos no passado. 30 anos é bastante tempo. Talvez alguém está escutando aqui e nem tenha essa idade. Mas, assim, as empresas, se alguém montar aos 25 anos, ela vai ter que durar 30 anos para frente. Mas então vamos pensar para trás. 30 anos para trás era totalmente diferente o mundo. Né? Não existia iFood para você pedir, você tinha que discar num telefone de Era disco muito para menos pedir uma, digital. uma, uma, uma hamburgueria. Não existia, a experiência era totalmente diferente. As pessoas. É só imaginar, né? Hoje você vai na hamburgueria, você se atende sozinho. Era algo impensável pela cultura da época, pelo jeito da época. Então, a maneira que você pedia, os sabores que você pedia, as coisas que você pedia, o que você bebia para acompanhar, as pessoas eram diferentes. Então, a hamburgueria de 30 anos atrás, ela se abriu hoje exatamente igual. Se tivesse a capacidade de instalar o dedo e trazer uma hamburgueria, ela não teria sucesso hoje. A melhor hamburgueria da sua cidade 30 anos atrás, se você trouxesse ela hoje, ela não teria sucesso. Então, se o cara montou lá atrás, ou ele quebrou e outra pessoa montou uma outra hamburgueria no lugar e foram trocando, a cada 5 anos uma quebra e monta uma outra, essa anda um pouquinho, quebra, monta uma outra, para ter sucesso durante 30 anos, ele teve que se reinventar a cada momento. E essa é a grande dificuldade, principalmente das empresas um pouco maiores. Né? Quando ela cresce um pouquinho, a cultura impede de crescer, de inovar. A cultura, porque as pessoas começam a ter mais medo, principalmente, agora, falando um pouquinho tecnicamente, os gatekeepers, ou seja, os gestores médios, esses são os que mais seguram, porque a galera que está entrando nova na empresa, os jovens que estão entrando, chegando no mercado, eles querem chegar, vamos fazer diferente, estou chegando na empresa, eu aprendi um monte de coisa, quero fazer diferente. Os donos da empresa, normalmente, eles têm acesso a alguma informação e querem que a empresa cresça. Às vezes não sabem como, mas eles querem. Uhum. Agora, quem está no meio, esse cara, ele fica segurando quem chegou, aguenta a tua onda aí. E ele fica dizendo não para quem está para cima. Não, chefe, estamos vendo, vamos inovar sim, peraí, aguenta um pouquinho. Então, assim, a gente vê muito claramente isso das empresas, quando você visita várias empresas, que isso acontece, né? Esse medo. Então, é a maldição das empresas que, quando crescem, elas romper esse primeiro ramp-up que você fez, continuar crescendo, né? Não existe empresa que vai se manter.
andar no platô, assim, não é que nem um avião que você sobe, decola, põe ele num voo de cruzeiro e vai andando reto. O voo de cruzeiro de uma empresa sempre é subindo, porque eu tenho que estar sempre inovando, sempre trazendo tecnologia, sempre trazendo coisas novas. Não existe como, né? Pega uma foto sua de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, ou dos seus pais, se você não tiver 30 anos, pega uma foto deles, Uhum. olha para aquela foto, os carros que estão ao redor, a maneira que aquela foto foi batida, pergunta como é que aquela foto foi revelada, pergunta como aquilo tudo aconteceu, como era o mundo é outro. Então, as empresas daquela época não podem ser as mesmas empresas que elas eram 20 anos atrás. E aí entra muito no comentário que você fez ali no início da nossa conversa, né? Quando você chega numa empresa nova, não, aqui não funciona dessa forma, né? Funciona de outro jeito. Então, basicamente é isso. Mas aí, resumo ali, né, do que eu te perguntei logo no começo. Você identificou um padrão em todas essas empresas que Identificamos você, um que você padrão, passou? e pegando aqui, ó, já vou entrar no padrão, e pegando o que você falou, a primeira coisa que vão te dizer, aqui é diferente, e aqui essas novidades não funcionam. O chefe sempre vai ter alguém, porta-voz do chefe, vai dizer, não, aqui o chefe é mais conservador, aqui a coisa não é mesa. É a primeira coisa que vão te dizer, algum porta-voz vai vir te dizer que ali, cuidado com o que você vai dizer de inovação demais, como se estivesse falando um pecado. Se eu fosse dizer assim, cara, não, só estou querendo dizer que a gente tem que ouvir o cliente, nós temos que mexer nos produtos, a gente tem que digitalizar. Mas cuidado, aqui é diferente, essas coisas aqui às vezes não Já pegam. vou te corrigir, porque se uma empresa usa esse chefe ainda, Pois é, né? Pois é. A gente vê muito isso, principalmente as empresas menores. E aí, sim, te respondendo, a gente vê um padrão de como as empresas que dão certo são diferentes das empresas que não dão certo. Quando você viaja toda semana visitando uma empresa por dia, durante anos, você consegue ver como funciona, como que uma estratégia não funciona, como que a outra não funciona, e vai capturando isso tudo, né? Eu compilei tudo isso, deixa eu colocar aqui, num mapa de crescimento empresarial. Ou seja, aqui tem as relações de causa e efeito que a gente imagina que uma empresa no eixo tem que estar atentas. Porque é o seguinte, o gestor, obviamente, qualquer gestor que você for conversar, o que você quer? Quero que essa empresa cresça, que ela tenha lucro. E é óbvio que tem que ser assim. Só que venda e crescimento é consequência de alguma coisa. É consequência, né? Você abre uma empresa, faz alguma coisa, se isso for bem feito, a consequência disso é essa empresa ter lucro, ela crescer, e se você continuar fazendo bem feito, vai ter mais lucro, vai ter mais crescimento, e aí essa é o ciclo virtuoso que a gente quer, né? E isso tem que vir acompanhado de uma liberdade para você, ou seja, não adianta eu ficar ali em cima e não ver meus filhos crescerem, eu perder a mulher porque a mulher, eu não dou atenção para ela, não conseguir ver meus familiares, ou seja, isso tudo tem que andar em conjunto. Então, isso a gente colocou nesse mapa que está aqui, ou seja, quais são os aspectos das empresas que estão no eixo, das empresas que estão crescendo, né? Então, vai desde a gente falou bastante aqui nesse episódio de digitalização, de inovação, mas tem vários aspectos, né? O aspecto de experiência do cliente, experiência dos colaboradores. As pessoas não querem trabalhar em empresas que não batem com os seus princípios, com os seus propósitos. As pessoas querem trabalhar em se fala empresas muito de propósito hoje em dia. né? Se eu vou escolher onde eu vou trabalhar, olha só, o colaborador que pode escolher onde vai trabalhar é o bom colaborador. Porque o colaborador que está dizendo Uhum. obrigado por você me contratar é o colaborador que ninguém está pegando no mercado. Ah, pelo amor de Deus, me contrata. Porque tem os bons profissionais, eles escolhem onde eles querem trabalhar. Então, se ele escolhe, ele vai olhar para a tua empresa e vai olhar para o concorrente. Não adianta só você dar um bom salário. Tem um bom clima para trabalhar, eu vou aprender alguma coisa, essa empresa vai me deixar parado no tempo, vou trabalhar 5 anos aqui e eu vou estar parado no tempo, porque o líder é parado no tempo, né? Se eu estou trabalhando, não faz sentido para mim trabalhar 10 anos numa empresa, sair de lá, eu regredi, não faz sentido. Então, eu tenho que olhar para as equipes, olhar para os clientes, olhar para os produtos, olhar para a maneira que eu vendo, para os processos que eu tenho que olhar para as estratégias que eu vou promover. Enfim, aqui nesse mapa, a gente congregou tudo isso e mostrando as relações que tem aqui, a ponto da gente entender aonde eu tenho que mexer na minha empresa aqui para que o efeito dessa mexida seja propagado até aumentar as vendas.
Então, às vezes, eu tô lá, eu vou numa empresa, o cara fala, preciso vender mais. Tá, toda empresa precisa vender mais. Mas deixa eu ver teu processo de vendas. Não tem. Ele contrata um vendedor e manda o vendedor sair vendendo. Num processo que eu chamo de empurrologia. Pega o que nós temos de produto e sai vendendo aí, prometendo qualquer coisa, e aí não é assim, né? Um bom produto, ele tem mais chance de ser vendido do que um produto ruim. E quando eu falo bom produto, não é um produto sofisticado, um produto premium, é um produto que está adequado É um produto que resolve o problema. Eu sempre penso adequada dessa àquela forma. realidade, né? Adequada àquela realidade. Eu costumo brincar que o cara que vende água lá no show da Taylor Swift, lá na fila, ele vai vender toda a água que ele vai levar. Ele está vendendo o produto E certo, é algo. no lugar correto, para o cliente correto, ele vai vender toda a água que ele quer. Agora, se ele for querer Uhum. vender chimarrão quente numa fila, na fila da Taylor Swift, não vai vender, porque está vendendo produto errado. Não, mas é bom, o gaúcho gosta, está 40 graus aqui, estamos morrendo de calor aqui. Então, assim, eu tenho que vender o produto correto para a pessoa correta, no lugar correto, no preço adequado. Se eu for vender por R$ 100 a garrafinha, vou vender uma ou outra, mas eu não vou conseguir ter crescimento grande. Mas se eu vender por preço adequado, vai vender toda a água que eu levar. Então, assim, só que as pessoas às vezes se perdem. Eu dei um exemplo muito básico, mas isso a gente faz em grande escala. Eu tenho que vender o produto correto, da forma correta, para o cliente correto, com a experiência correta. E isso vai fazer com que seja muito mais fácil vender. Então, a venda é consequência de um bom processo, de uma boa tecnologia, de uma boa geração de leads, de uma boa estratégia de produto, de mercado, enfim, é uma série de coisas. E não adianta eu conseguir vender se a minha equipe toda está pé da vida com a empresa e não vai conseguir entregar isso a contento para o cliente. E não adianta eu ficar lá, nossa, meus colaboradores queridos, plaquinha de funcionário do mês na parede, etc., se no dia a dia as pessoas não têm ferramental para trabalhar, para conseguirem ter isso aqui. Então, assim, olha só, a gente vai puxando e isso vai vindo um novelo de linha de coisas. Assim, parece complexo, mas não é. A gente tem que saber, a gente não tem dinheiro para atacar em todos os lugares, e o empresário precisa saber aonde que eu ataco aqui para começar a ter mais resultados. Essa é a questão. Eu Essa era tenho a minha próxima todos. pergunta. É, Você identificou todos esses problemas por todas as empresas onde você passou? Ou isso aí foi montado com base na sua experiência ali? E são os problemas macros? As duas coisas. A gente vê esses problemas em graus diferentes em empresas diferentes. Então, se você tem empresas que têm mais problemas em marketing, outras têm mais problemas com equipe, outras têm mais problemas com digital, e por aí vai. Mas todas possuem, em alguma forma, problemas disso daqui. Claro, eu tenho empresas que estão super bem tecnologicamente, mas ninguém sabe usar a tecnologia que eles têm, não conseguem vender. Então, Uhum. aquilo está resolvido, a tecnologia está atualizado, só que eu preciso resolver outros lugares. Tem um tripé: tecnologia, pessoas, processos. A gente pode colocar mais pezinhos aqui, produtos e experiência de cliente. A gente pode colocar aí esses pilares, né? Que são esses pilares que a gente traz aqui para aqui. São os 5 pilares, né? Clientes, vendas, equipes, negócio digital, a digitalização, as ferramentas digitais ali, e a gestão, os processos, como eu estou gerenciando as coisas, né? Cada processo ele tem seus indicadores, sua gestão, etc. São 5 grandes pilares. E aí é por aqui que a gente vai atacando, né? Aonde, é claro, se eu perguntar para qualquer empresário, vai dizer, preciso vender mais. E tá certo ele pensar assim. Agora, a gente, quanto conhecedores de como isso funciona, tem que dizer, ok, a venda vai ser consequência de coisas boas que tu vai fazer. Temos que olhar o que está afetando a tua venda, por que você não está vendendo? Né? Às vezes não é só o processo de venda. Eu posso ter uma venda grandiosa sem processo, desde que eu tenha um baita de um produto que eu estou vendendo com preço adequado para o cliente correto, eu nem preciso ter um baita de um processo. Claro, se tiver um processo vai ser melhor ainda, mas eu estou dizendo que tem aspectos que fazem a coisa vender ou não vender, né? O ponto é que o mundo mudou bastante nos últimos anos, em termos de gestão mudou muito, muito. A gente vai acompanhando as empresas que estão na frente da vanguarda, a gente vai vendo a literatura que vai saindo, a gente vai
pensando junto, né? Eu me coloco como um pensador também disso tudo, e a gente vai vendo que quem não está não tá acompanhando isso está ficando para trás. É preciso acompanhar, não tem jeito, né? É como se eu quisesse usar os mesmos cortes de cabelo, ou as mesmas roupas que se usavam lá nos anos 80, nos anos 90. Legal, você Não pode cabe fazer, mais. mas não cabe mais, né? Eu tenho que me atualizar, eu tenho que dar uma volta no shopping, ver uma vitrine. Não, mas eu não quero estar não precisa estar na crista da onda, né? Estar no limiar da tecnologia, no limiar, não é só tecnologia, no limiar do pensamento atual de empresariado, mas eu tenho que estar, de alguma forma, próximo a isso, né? Se eu estiver muito distante disso, vai ser muito difícil ter sucesso. A não ser que eu tenha o que os empresários fazem? Eles correm lá no governo, pedem um subsídio, pedem uma facilidade, pedem alguma coisa para proteger a sua ineficiência. Ok, é a maneira que tem quando você não está correndo atrás, eu vou pedir para alguém, se eu tô cafona, usando a palavra cafona, falar cafona é cafona, mas eu tô cringe aqui, É é, cringe. eu tô cringe aqui e eu vou pedir para as pessoas, olha, e mesmo estando cringe, gostem de mim. Ok, nada impede de a gente gostar de uma pessoa cringe. Eu só que estou dando um exemplo bobo aqui. Mas assim, aí eu vou ter que pedir uma proteção para que as pessoas, para que eu possa competir no mercado. E na verdade não deveria ser assim, né? E essa é a Exato. ideia da empresa Bom, no eixo, que eu vou mostrar aqueles pilares e aquele mapa de crescimento. tá. Muito obrigada, né, por esse overview ali, digamos assim, sobre o que é a empresa no eixo. A gente vê que existe ali muita experiência, né, e isso é muito importante, porque o que a gente está querendo mostrar aqui para os empresários é que sim, existe um caminho, né, para o sucesso, mas que ele não é simples e exige um trabalho, exige uma experiência, né, que é o que você está trazendo aqui para a gente hoje. Muito obrigada. Imagina. E, bom, queria seguir E aí só, para e só os próximos complementando, passos ali do complementando a sua nosso. fala, existe um trabalho, obviamente. Eu ficar parado com o meu pensamento é mais fácil do que eu ficar me movimentando para o futuro, né? Eu ficar acompanhando as coisas que vão acontecendo. Ok, Uhum. então, assim, vai ter empresários que vão estar procrastinando. Uma hora eu vou atrás disso, ou eu não tenho tempo de fazer isso, porque o dia a dia, o que mais você escuta é a correria, a correria. Até um dia eu estava conversando com um cara, e aí, como é que tá a correria? Ele falou, não, tá tranquilo agora. E ele falou, tá na correria também, Uau! né? tá tão, tá tão acostumado a falar, a usar esse jargão de correria, correria, porque é uma grande muleta. Uma grande muleta diz assim, ó, eu estou na correria, portanto eu não consigo acompanhar o que está, não consigo ler o último livro que saiu sobre o meu mercado, não consigo me atualizar sobre tecnologia, porque eu estou na correria, correria. A correria existe, ok, mas se eu ficar nessa correria eternamente, a correria só vai aumentar para mim, só vai aumentar. Então, assim, parece que é algo. Esses caras querem vender ciência da NASA aqui. Não é ciência da NASA. Essas coisas todas, a gente pode colocar no grau adequado para cada empresa, né? Mas é preciso que você se adeque aos pensamentos que existem. Isso vai facilitar o acompanhamento do mercado, o crescimento do mercado, etc. Então, assim, você que está nos escutando, não pense assim, nossa, isso parece tão complicado, esses caras aí falando, esses consultor almofadinha, não sabem o que é o meu dia a dia aqui, não sabe como é a correria aqui, como que coordenar 50 pessoas aqui na minha empresa, ninguém vem, ninguém faz o que eu quero, etc. Existe maneira de como a gente melhorar isso, e muito, e Uhum. que conseguem fazer, e a gente vê claramente como elas estão fazendo, e falta que esse conhecimento chegue para todas. E é esse o movimento que a gente quer, levar esse conhecimento de empresas que estão fazendo bem feito para aquelas que não estão fazendo tão bem feito assim, e conseguir que elas cresçam também, tenham um lucro e tenham a liberdade para todos que trabalham naquela empresa. Essa é a ideia. Poxa vida, você me dá até uma ideia ali de próximos episódios, tá? Então, guarda aí dicas de como se manter atualizado mesmo no meu dia cheio, né? É Então, acho isso que isso aí. é bem importante ali. Eu sempre escuto dicas, assim, de pessoas que eu acho incrível, né? E não é acordar 5 horas da manhã, não, tá, gente? Não é só isso, porque é muito fácil falar cedo do clube dos 5, E mandem aqui, mas não né? conseguir ser produtivo. As ideias, as perguntas que tiverem, como é que eu faço, as ideias para novos episódios, curtam o nosso canal aqui, sigam a gente aqui,
é importante para a gente está no terceiro episódio, a gente está construindo isso daqui junto com vocês, é importante a gente receber esse feedback, como eu falei, nosso movimento aqui, os muros são baixos, a gente precisa falar com vocês, estamos aqui dando a cara para vocês, falando, nos expondo, e querendo ouvi-los, querendo entender qual é a dúvida que vocês têm, isso faz sentido para vocês, não faz... Escrevam aqui nos comentários, deixa a sua dica de próximos temas aqui para próximos episódios. Enfim, esse movimento é feito para você aí, líder e empresário que está nos ouvindo aqui. E uma coisa legal também é assim, bom, a gente está ali muito no dia a dia, isso é o nosso dia a dia, né? E aí, lógico que a gente quer trazer assim as nossas conversas o mais simples possível para atingir o maior número de pessoas, mas de vez em quando a gente solta um jargão ali do nosso dia a dia, que já está no nosso sangue, né? Então, se a gente falou alguma coisa ali que você não entendeu, alguma coisa que você não tem conhecimento sobre, deixa aí nos comentários. Manda pergunta para a gente que a gente responde, né? Não é a ideia aqui falar difícil, tá? Para que ninguém entenda. Não, a verdade aqui é que a gente quer falar da forma mais fácil possível para atingir o maior número de pessoas possível e realmente educar, né, todo mundo. Esse é o nosso objetivo, né? Isso aí. Para que todos os empresários cheguem naquele fim do mapa ali e tenham seu lucro, sua liberdade. Isso aí. E aí, bom, a gente tem colocado um quadro sempre aqui de uma dica, aqui de leitura, uma dica de filme, alguma coisa. Já demos uma dica de filme muito boa aqui, Fome de Poder. Muito bom. Excelente. Conta a história de como o McDonald's surgiu e cresceu. Né? Se atentem lá à diferença da empresa de engenheiro da empresa de marqueteiro. A empresa do técnico que é apaixonado por produto e a empresa do cara apaixonado por negócios. Legal. Mas a gente sempre tem essa dica. A dica de hoje vai ser da Ana. Você preparou uma dica de leitura, Ana? Preparei. Eu li recentemente um livro chamado A Regra e Não Ter Regra, tá? Que conta ali a história do Netflix. Foi uma indicação e eu gostei bastante. E eu adoro indicações, tá? Então, inclusive, se vocês tiverem indicações aí, por quê? Porque quando alguém indica, a gente consegue discutir. É meio que um clube do livro informal, né? Porque a gente consegue discutir, porque lendo, cada um tem ali a sua percepção do livro, né? Então, Vini, você já leu esse livro? Não li, tô curioso para ler. Não? Tá bom. Leiam, gente, esse livro para a gente poder ter uma discussão ali O livro, mais rica sobre ele, porque eu tive. esse cara é o dono do Netflix, o Reed Hastings. Isso. Então, assim, cada um tem uma visão diferente, né, a partir da leitura. O título do livro, ele é muito chamativo, né? A regra é não ter regras, né? Falando sobre Netflix. E aí, quem escreve o livro é o dono da Netflix, né, o Reed, com a Erin, que é uma jornalista. Tá? Então, assim, o que mais me chamou a atenção nesse livro não foi nem o título, né, A Regra e Não Ter Regras, porque durante ali o livro, né, pelo menos pela minha interpretação, as coisas não funcionam assim, né? Óbvio que uma empresa do tamanho da Netflix tem regras, tá? Só que elas são muito mais brandas do que a gente vê ali no nosso dia a dia. Um exemplo claro disso não existe essa questão de 30 dias de férias por ano. Você é livre para tirar a quantidade 0 de dias de férias férias que por ano. você 0 dias de férias por ano, como a maioria de nós tira, né? Uma semaninha correndo ali, uma semaninha, né? Enfim, eu vou tirar uma semaninha aqui correndo, né? Aquela correria que você comentou. Mas se você tem, né, tem essa questão do tipo assim, nossa, que legal, eu posso tirar quantos dias de férias eu quiser. Você pode tirar quantos dias de férias você quiser, você é responsável pelo seu descanso. Acaba que acontece ao contrário, né? Então, então eu não vou tirar férias, né? Então eu vou ficar aqui trabalhando. Enfim, tem as interpretações do livro, tá? E eu acho que é muito rico a gente pensar. Sempre que a gente pega alguma coisa para ler com olhar crítico, né? Não ler com o olhar, nossa, que maravilha. Não, crítico mesmo. Como é que eu posso colocar isso aqui no meu dia a dia? Porque assim, a regra não ter regra, eu nem vou ler, porque a minha empresa tem um monte de regra. Não é bem assim, tá? Então, assim, tem passagens muito interessantes desse livro. Como que é a cultura de feedback dentro da Netflix. Tem uma passagem que é muito interessante, é óbvio que eu não vou dar spoiler, mas ele acontece na sala de estar da Anitta no Rio de Janeiro. Então, assim, você fala, A poxa Anitta tá vida, a no Anitta livro tá no livro. também? Sim, sim,
Sim, está no livro, tá? Tem uma passagem que acontece lá na sala dela. Então, assim, leiam, porque o livro é muito bom. Mas o que me chamou a atenção, né, assim, de tudo, assim, tem muita coisa muito interessante que sim dá para trazer para o nosso dia a dia, é a questão do Reed ter falido uma empresa antes, tá? Então, assim, a Netflix não foi a primeira empresa dele. Ele faliu sim uma outra empresa e ele fala que, poxa, fali, errei, vou abrir uma outra, tá? Com tudo diferente. Não vou trazer nada do que eu fiz de errado lá. Então, assim, é uma consciência empresarial muito grande. Poxa, errei, tá? Vou começar tudo de novo e não vou cometer os mesmos erros, Sim, ou quando eu perceber que está indo por esse caminho, né? Porque em alguns momentos do livro ele percebe que está indo pelo caminho errado novamente, ele volta, ele tem a coragem de falar, não, 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 esse caminho aqui eu já passei por ele, errei, não vou passar de novo, tá? Então, assim, é um livro show. que traz muitas lições, né? De novo, cada um tem a sua interpretação do livro, eu tive a minha, mas leiam, apesar do título ser assim, meu Deus, como assim? Não é bem assim que as coisas funcionam lá dentro, tá? Eu adorei o Então, título, minha eu dica não li esse é ler. livro, mas interpretando o que está aqui, o título e o subtítulo, A Cultura da Reinvenção. Eu falei aqui, e coincidiu com o subtítulo ali, porque eu falei assim, uma empresa não fica 30 anos fazendo a mesma coisa, ela tem que se reinventar e se reinventando. E aí, a gente vê muitas empresas que elas querem ser muito rígidas nas suas regras e processos, muito rígido. Eu tenho ISO 9000, eu sou muito rígido. Legal. Essa rigidez, ela veio, essa cultura de rigidez das empresas, ela veio no pós-guerra. Ali, as empresas naquela época precisavam colocar muita rigidez, porque elas precisavam fazer as coisas com qualidade que na época não se tinha, década de 40, década de 50. Mas hoje, essa rigidez faz com que a empresa fique estagnada, ela não consegue se modificar. Ela acaba não conseguindo se transformar, se reinventar como está ali, porque eu tenho tantas regras que eu preciso fazer exatamente daquela forma. E para mudar a regra, eu tenho regras para mudar as regras. Eu não consigo mudar essas regras, então a gente fica, quando a gente vê, por que vocês não foram se reinventando ao longo do tempo? Porque a gente foi seguindo as regras muito rígidas que a gente tinha. Então, assim, e aí vem dos empresários que ficam na correria, fazendo microgestão em cima das suas equipes, ao invés de estar pensando em como reinventar os seus negócios, colocando regras, ditando regras todos os dias, dentro daquele seu castelinho, né? O líder, ele não pode estar olhando para aquela sua empresa como um feudo, um castelinho, onde ele fica ditando regras, porque ali ele é o dono da empresa, e sim, ele tem que estar puxando essa equipe numa jornada eterna de crescimento e reinvenção, e crescimento, e busca pela lucratividade, etc. Então, não li o livro, mas estou interpretando aqui pelo que está sendo dito, pelo que você falou ali, Mas faz todo leiam, sentido. leia. Vou ler, vou ler. Uhum. Eu li um outro documento, também fica aqui a dica, eu não sei o nome, porque acho que não tem o nome. Eu li numa revista de gestão uma vez, dizendo que era o documento mais importante lançado no Vale do Silício. E era um PowerPoint que vazou da VP de RH da Netflix, por isso que eu lembrei desse negócio. Isso já tem uns Uhum. anos, uns 5 anos, isso aí. E ela estava fazendo uma apresentação, tinha uns 100 slides lá, apresentação sobre a cultura, acho que deve ser interna, mas diziam que tinha vazado esse PowerPoint, onde ela mostrava a cultura disso, e mostrava, eu tenho um slide que eu sempre uso em apresentações quando eu vou falar sobre isso, que ela mostrava, a gente montou uma empresa pequena, com pessoas muito top lá no começo. Essa empresa cresceu. Ao crescer essa empresa, ao ter esse crescimento, ela aumentou de complexidade. E as pessoas continuam com o mesmo pensamento ali. A gente precisa aumentar a complexidade dos pensamentos das pessoas. Elas têm que entender novas coisas. É preciso ter novos sistemas. Eu não vou conseguir só tocar uma empresa do tamanho que a Netflix virou, simplesmente com aquelas pessoas pensando como elas pensavam no começo. Tem que dar novos sistemas, novos ferramentais, novas pessoas com novas ideias para conseguir acompanhar esse crescimento. Tinha um slide que mostrava isso. Ela falava, as pessoas evoluíram nesse tanto, mas a empresa evoluiu desse tanto. Quando eu colocava os dois gráficos em cima do outro, tinha um gap. Por isso que a gente está sofrendo com cultura, a gente precisa melhorar isso. Acho bem bacana. Netflix é um ícone aí, quando a gente vê de uma empresa que inovou. Claro, É uma empresa baseada no cliente, né? Que é o que a gente vem comentando baseado no também. cliente, né? Mas uma super experiência de consumo quando você assina ou deixa de assinar, ou seja, pouco dá problema o sistema deles, e você pouco tem que falar com pessoas de lá,
eu faço consultoria e falo assim, olha, a gente tem que ser uma empresa estilo Netflix, porque o empresariado adora colocar gente para atender, gente para falar, gente para poder resolver, e a gente, tipo, não, a gente tem que dar pouco problema para o cliente, para ele não ter que resolver problemas, né? Ao contrário. Então, essas são as questões culturais que a gente tem. Então, a Netflix tem essa cultura, não, a gente tem que dar pouco problema para ter que ter pouco a gente resolvendo o problema dos clientes. E aí é muito interessante, e claro, como toda empresa que cresce, em um dado momento chega ali no platô de crescimento, e aí eles começam a pensar como se reinventar, que está aí na cultura da reinvenção. Por isso que está escrevendo até livro, porque eles estão aí na vanguarda disso. Como reinventar, né? Era uma empresa que fazia distribuição de DVD, hoje é uma maior empresa de streaming, já está enveredando já como um estúdio de filmes, com um estúdio de produções, e muita coisa mais está por vir aí, né? Então, super dica da Ana aí, hoje sobre a leitura. Show! Posso aproveitar que eu estou dando dicas de livro e dica de filme? Hoje eu estou cheia das Pode dicas. Eu vou dar tudo. mais uma última. Você pode tudo Eu aqui. Hoje você é a vou host dar a do. última Hoje aqui. você está liderando aqui, abriu, tá? Faz o que você quiser aí. Opa, vamos lá. Então eu vou colocar aqui, ó, mais um, nosso livro, Quick Wins, tá? Esse livro foi escrito por mim, pelo Vinícius, ó lá, e mais 30 autores, tá? Somos todos ali, todos com mais de 20 anos de carreira ali. Então a gente traz dicas assim muito rápidas, né? Opa, vou até deixar isso aqui para o episódio que a gente vai falar de dicas rápidas ali, como que a gente, né, se atualiza ali de forma rápida, mas eu trago ele de novo mais para frente. Mas foi um livro ali escrito por várias mãos, né, por pessoas que têm muito tempo de experiência, que já passaram por muita coisa, né, e que a gente tem a intenção de encurtar o seu caminho, né? Para que você vai passar por coisas que a gente já passou, que a gente já resolveu, que a gente já aprendeu, né? Não precisa passar por esses problemas de novo, né? Então, leia o livro, né? Tem muita coisa boa lá. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar com muitas situações que a gente descreve lá do nosso dia a dia, né? Vão se ver em muitas histórias ali, porque realmente é muito diverso o livro. E aí fica a minha dica, a gente vai deixar o link aí na descrição para compra com desconto na Amazon. E, Vou bom, acho deixar que o do por livro hoje também, acabaram as minhas dicas. o do Netflix também. Vou colocar lá o link tanto do livro da Netflix quanto do livro do Quick Wins, nosso livro, nosso filho aí, né, que a gente fez. Tá em lançamento aí o livro, então não perca a oportunidade aí de ler o meu capítulo, de ler o capítulo da Ana e os demais também, que tá show de bola esse nosso livro. E mais uma dica aqui, vou deixar também um link para você baixar o nosso guia de gestão empresarial, o Guia da Empresa no Eixo, para você baixar. É um livro que a gente escreveu aqui, com essas dicas todas que a gente colocou ali, para você poder aplicar na sua empresa. Então, vou deixar ali para você, eu tenho um cadastrinho, você já baixa e já pode começar a ler um pouquinho mais sobre esse mapa de crescimento, sobre como a gente enxerga a empresa no eixo, que é a empresa que você certamente quer trabalhar, que certamente você quer liderar, que certamente você quer fazer negócios com ela, é a empresa que dá prazer para todo mundo que interage com ela. É isso que a gente quer. É uma empresa que cresce, que dá lucro e que dá liberdade para o seu líder e para os seus colaboradores, para todo mundo. Bom, agradecer, Vini. Eu acho que esse episódio foi rico demais, né? Tanto em dicas aí quanto você contando da sua experiência, mostrando para a gente um pouquinho ali dos padrões que você identificou nas empresas pela qual você passou. Ficou uma dúvida ali que você não me respondeu, porque eu queria o quê? Que você me trouxesse ali uma empresa assim, muito diferentona que você passou ali, uma empresa, sei lá, de uma sex shop, um negócio assim mais diferente. Caramba, mas tudo bem, a gente deixa para a próxima. Você pensa aí Me o que pegou de você surpresa aqui, passou diferentona. e quais problemas que você E o conseguiu exemplo que você me resolver deu é um por sex lá. shop, eu nunca atuei num sex shop assim, então não. Ah, sei lá, um parque de diversão, uma coisa muito diferente ali, que não é todo dia. Enfim, bom, te agradecer novamente aí por todo o seu conhecimento que você trouxe, com essa sua didática maravilhosa. E pedir para as pessoas, né, darem um like aqui, comentar, curtir o nosso vídeo. E até a próxima. Isso aí, obrigado aí, até a próxima. Na próxima você vai dar a tua experiência também, para passar de velha que nem eu aqui dando experiência aqui. Brincadeira. Caramba, eu Pessoal, trabalhei no obrigado. McDonald's, já contei.
Até a próxima, pessoal. Abraço. Até a próxima, tchau.